Bom, então vamos agora para a nossa 27ª aula de raciocínio lógico e nossa terceira aula de geometria, né? A gente estava fazendo questões, fizemos a questão de número 4 e agora vamos passar para a questão de número 5. Pode colocar a questão número 5 aí, vamos a ela. Olha a questão, vai aparecer aí para vocês. Ela diz assim: qual a medida x do lado do quadrado inscrito num triângulo isósceles de base 6 e altura 10? Então, olha lá a questão, tá vendo? Qual a medida x do lado do quadrado, hein? Inscrito no triângulo isósceles de base 6 e altura 10. Vamos lá. Então, nessa questão 5, nós temos o seguinte. Nós temos um triângulo isósceles, ó. Nesse triângulo isósceles, nós sabemos que a base mede 6 e a altura mede 10. E nós temos aqui um quadrado dentro desse triângulo isósceles. Ora, se é um quadrado, os 4 lados são iguais. Aí você bota logo, ó, x. Além de saber que os 4 ângulos são retos. 4 ângulos de 90 graus. Aí, quanto é o lado desse quadrado? Bom, observe que esse triângulo aqui de cima é semelhante ao grandão. Né? Então, se ele é semelhante, eu posso armar proporções. Agora, aqui eu tenho a base e a altura. Bom, eu tenho aqui no de baixo, no pequenininho, no de cima, perdão, a base, e eu também posso expressar essa altura. Agora, quanto é essa altura? Observe que se isso tudo aqui é 10 e isso aqui é x, então esse pedaço aqui vai ser 10 menos x. 10 menos x ali, ó. Aí vamos trabalhar da seguinte forma. Como esse triângulo aqui é semelhante ao grandão, vamos dizer, proporção, ó, a base do pequeno está para a base do grande, então, x está para 6, assim como a altura do pequeno, 10 menos x, está para a altura do grande, 10. Então, ó, como é que você vai armar a proporção, ó, x está para 6, assim como 10 menos x está para 10. A base do pequeno está para a base do grande, assim como a altura do pequeno está para a altura do grande. Isso aqui é para dar um exemplo a vocês, que na proporção eu posso usar também a altura. Não posso usar só os lados. Aí nessa proporção, eu vou ter, ó, vamos fazer aqui, ó, 10x é igual a 60 menos 6x. Então, eu vou ter 16x é igual a 60. E se 16x é igual a 60, x vai ser 60 dividido por 16. Né? O que simplificar, nós vamos ter, ó, simplificando por 4 dá 15 e 16 por 4 dá 4. Então, x é igual a 15 quartos. 15 quartos, se você quiser, você pode botar 3,75. Esse é, então, o lado do quadrado. Bom, vamos para a questão número 6. A questão do AFTN. Vamos ver aí a questão? Olha só, essa questão do AFTN diz assim: um trapézio ABCD possui base maior ou igual a 20. Olha que ele não dê a figura, ele descreve a figura, você vai ter que desenhar. Base maior igual a 20, base menor igual a 8, altura igual a 15.
Assim, a altura em centímetros do triângulo limitado pela base menor e o prolongamento dos lados não paralelos do trapézio é igual a... Então, vamos lá. Primeira questão falou em um trapézio. Aí vamos desenhar um trapézio aqui primeiro, ó. Então, vamos desenhar primeiro um trapézio. Olha aí o trapézio. Pode focar lá na figura. E ele deu os seguintes dados sobre esse trapézio. A base maior é 20. A base menor é igual a 8. E a altura do trapézio, ó, a altura do trapézio é igual a 15. Pronto. Tá aí o trapézio. Agora, ele pergunta qual é a altura do triângulo limitado pela base menor e pelo prolongamento dos lados não paralelos. Então, se você pegar aqui no trapézio, ó, e prolongar os lados não paralelos, você vai formar um triângulo. E a questão quer saber quanto é a altura desse triângulo, que se forma aqui, ó. Quanto é a altura desse triângulo. Ocorre que quando você prolonga aí os lados não paralelos, você forma um triângulo que é semelhante a esse outro triângulo, o triângulo grandão. Agora, quanto é a altura desse triângulo grandão? A altura desse triângulo grandão é H mais 15. Então, eu vou ter aqui, ó, H, 15, isso tudo é H mais 15. Como esse triângulo pequenininho é semelhante ao grandão, então, ó, 8 está para 20. Olha a proporção. 8 está para 20. Assim como H está para H mais 15. Um erro que se comete muito, mas que você, tenho certeza, não vai cometer, é esse aqui, ó. O pessoal fazer 8 está para 20, assim como H está para 15. Não pode 15 aqui, porque 15 não é a altura do triângulo. A altura do triângulo grande é H mais 15. Eu estou comparando esse triângulo pequeno com esse grandão. Então, eu faço a base do pequeno está para a base do grandão, assim como a altura do pequeno está para a altura do grandão, que é H mais 15. Aí, simplificando isso aqui, ó, eu vou ter 8 por 4 dá 2, 20 por 4 dá 5. Então, eu fico ali com 2/5. E aí, quando eu fizer aqui, ó, o tchutchu, eu vou ficar com 5H é igual a 2H mais 30. Que vai pegar 2 vezes H mais 15. Então, 2H mais 30. Daí eu fico com 3H é igual a 30, logo H é 10. H é igual a 10. Vamos para a questão 7 agora. Outra questão da ESAF também. Em um triângulo equilátero de lado igual a 12, traça-se um segmento XY paralelo ao lado BC, de modo que o triângulo fique decomposto em um trapézio e em um novo triângulo. Sabendo-se que o perímetro do trapézio é igual ao perímetro do novo triângulo, então o comprimento do segmento de reta XY em centímetros vale... Então vamos lá. A questão primeiro fala de um triângulo equilátero. Vamos pegar aqui então um triângulo equilátero, tá vendo? Um triângulo equilátero de lado 12. Então isso aqui mede 12.
isso aqui mede 12, e isso aqui mede 12. 12, 12, 12, os lados do triângulo. Só que aí você traça um segmento XY, o triângulo é ABC, e você vai traçar um segmento XY, ó, segmento XY, aqui, XY, paralelo à base, de modo que vai formar um triângulo e um trapézio. E a questão diz que o perímetro do triângulo é igual ao perímetro do trapézio. Bom, o que acontece aqui em primeiro lugar? O triângulo grande é equilátero, então os ângulos são 60 graus. 60 graus, 60 graus, 60 graus. Como você traçou uma paralela, né, XY, esse ângulo aqui também é 60 graus e esse ângulo aqui também é 60 graus. Ou seja, esse triângulo aqui é semelhante ao grandão. E aí vem uma questão óbvia. Se o triângulo grandão é equilátero e esse aqui é semelhante ao grandão, esse também é equilátero. A gente não vai nem usar a proporção nessa questão. Só vai ter que observar que esse triângulo, por ser semelhante ao grande, também é equilátero. Então, eu vou chamar essa medida aqui de M. Aqui é M e aqui também é M. Porque esse triângulo também é equilátero. Agora, se esse é M e esse é 12, esse aqui vai ser 12 menos M, ó. 12 menos M. Esse pedacinho aqui, ó. Do lado de lá, a mesma coisa. Isso aqui vai ser 12 menos M. Como o perímetro é a soma dos lados, então nós vamos ter o perímetro desse triângulo vai ser 3M. 3M, ó. M mais M mais M. E o perímetro desse trapézio vai ser M mais 12, ó. M mais 12. Mais 12 menos M, mais 12 menos M. Perímetro é a soma dos lados. Aí eu vou ter logo aqui esse menos M cortando com esse mais M. Esse menos M de cá eu passo para o lado de cá. Vou ficar com 3M mais M, 4M. 12 mais 12 mais 12, 36. Então, 4M igual a 36, M igual a 9. Então, a resposta da questão é 9. Né? Pergunta o lado do triângulo equilátero, o lado, o segmento XY, ele mede 9. Bom, agora vamos passar para mais um tópico, que são as relações métricas. As relações métricas no triângulo retângulo. Só para citar a importância desse tópico, vamos deixar claro que Pitágoras é uma delas, né? Teorema de Pitágoras, que é um dos teoremas mais importantes da geometria, é uma das relações métricas no triângulo retângulo, mas não é a única relação. Bom, turma, nós estamos trabalhando com triângulos já aqui há algum tempo, né? Falamos sobre o triângulo qualquer, falamos sobre semelhança de triângulos. Agora vamos começar a trabalhar um pouco, especificamente, com o triângulo retângulo, que é o triângulo que tem um ângulo reto. O triângulo retângulo é muito importante na geometria, muito usado na geometria. E vamos começar, então, com os elementos desse triângulo retângulo. Os elementos são B e C aqui são os catetos, são os lados que formam o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, que eu vou chamar aqui de A. Essa perpendicular baixada até a hipotenusa
que eu vou chamar de H, é a altura relativa à hipotenusa. Essa altura relativa à hipotenusa divide a hipotenusa em dois pedaços, que eu vou chamar de M e N, que são as projeções dos catetos na hipotenusa. Então, os elementos principais do triângulo retângulo são B e C são os catetos, A é a hipotenusa, H é a altura relativa à hipotenusa e M e N são as projeções dos catetos na hipotenusa. Pronto. As relações métricas no triângulo retângulo são as seguintes, e você deve conhecê-las. Primeira relação, B ao quadrado é A vezes M. O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela sua projeção na hipotenusa. B ao quadrado é AM. Outra, C ao quadrado é AN, que é análoga a essa, na verdade. Essas duas, no fundo, são a mesma, né? B ao quadrado é AM e C ao quadrado é AN, que é o produto, o quadrado do cateto é a hipotenusa vezes a projeção. Temos ainda H ao quadrado é M vezes N, que é a altura ao quadrado, é o produto das projeções. E B vezes C é igual a A vezes H, que é o produto dos catetos, é igual a hipotenusa pela altura. Então, eu tenho B ao quadrado é AM, C ao quadrado é AN, H ao quadrado é MN. E B vezes C é igual a A vezes H. Além dessas quatro relações, temos a relação mais importante de todas, que é o famoso teorema de Pitágoras, que diz exatamente o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, no caso, Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É, sem nenhuma dúvida, a relação mais importante, né? A relação métrica mais importante é o teorema de Pitágoras, que é bom frisar, também pode ser aplicado nesses triângulos menores. Eu posso dizer, por exemplo, que B ao quadrado é H ao quadrado mais M ao quadrado. Ou então dizer que C ao quadrado é H ao quadrado mais N ao quadrado, né? Que é o famoso teorema de Pitágoras. Então, dentro desse assunto, relações métricas no triângulo retângulo, você deve conhecer estas 5 relações. Agora vamos aplicar. Vamos fazer questões que envolvam essas relações. Começando aí pela questão número 8. Vamos ver aí a questão número 8. A questão número 8 diz assim, ó. Pode colocar aí a questão, por favor? Ela diz o seguinte: calcule x na figura abaixo. Aí tem aí essa figura e eu quero descobrir quanto é aquele xzinho ali, ó. Vamos lá? Então, qual é a figura que nós temos aqui? Que nós queremos calcular o valor desse cateto x aqui. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Aqui o ângulo é 90 graus, tá vendo? Aí nós temos aqui a altura, que foi baixada sobre a hipotenusa. Essa projeção é 3. Aqui está o tal do x. E esse outro cateto mede 2 raiz de 10. E eu quero descobrir quanto é que mede esse cateto de cá. X, a única informação que eu tenho além do outro cateto, é a projeção aqui, que é 3. Eu preciso descobrir quanto é x. Para resolver uma questão como essa, não se prenda, né, a querer achar o x de primeira. Não vá nessa. Procure ver o que é que você pode achar. E aí o segredo é esse, você vai achando as coisas aos pouquinhos, né? Aqui, por exemplo, eu vou chamar isso aqui de n,
Eu vou chamar essa projeção aqui de N. E a primeira coisa que eu vou achar é esse N aqui. Ah, mas como é que você vai achar esse N, Caribé? Eu vou usar uma daquelas propriedades que a gente viu. Eu vou me lembrar que esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. Como eu chamei isso aqui de N, a hipotenusa vai ser 3 mais N. E aí eu vou usar a seguinte propriedade, ó. 2 raiz de 10 ao quadrado, 2 raiz de 10 ao quadrado, é igual a 3 mais N vezes N. Então, o quadrado do cateto é igual a hipotenusa vezes a projeção. Então, 2 raiz de 10 ao quadrado é igual a 3 mais N vezes N. Isso vai dar, então, ó, 2 raiz de 10 ao quadrado, lembrando que 2 raiz de 10 ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, que é 4, raiz de 10 ao quadrado, 10. Então, fica 4 vezes 10 é igual a, fazendo aqui a distributiva, vou ficar com 3n mais n ao quadrado. Então, eu vou cair na equação do segundo grau, que eu vou ter agora, ó, 0 é igual a n ao quadrado mais 3n menos 40. Aí caímos aí numa equação do segundo grau. 0 igual a n ao quadrado mais 3n menos 40. Na equação do segundo grau, temos que usar a fórmula de Bhaskara. Vamos pegar o delta da fórmula de Bhaskara, que vai ser B2 menos 4 vezes A vezes C. Ó, o delta. Isso vai dar, então, delta igual a 9 mais 160. Delta é 169. Delta é 169. Abrir mais um pouquinho, vou pegar o 169 aqui do delta. Então, na equação do segundo grau, delta é 169. E aí, continuando a equação do segundo grau, n vai ser igual a menos b, que é menos 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 13, sobre 2a, sobre 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Né? Então, menos 3 mais ou menos 13 sobre 2. Isso dá duas hipóteses, então, que são as seguintes. Isso vai me dar 5 ou menos 8. 5 ou menos 8. Menos 8 não interessa para a gente, porque não pode ser negativo, né? A medida não pode ser negativa, então não pode ser menos 8. Daí nós temos que n é 5. Então, esse n que a gente estava procurando, ó, é 5 ele. Esse n é igual a 5. Que é essa projeção daqui, ó. Essa projeção daqui mede 5, ó. Aí que eu estava dizendo a vocês, mas Caribé, eu não quero saber, eu quero saber x. Calma. Mas esse aqui é o segredo. Você não vai achar o x, você vai achar o que você puder achar. O que é que eu posso achar? Isso aqui. Acho isso. Agora, com isso, eu já botei isso e aí eu vou conseguir achar x. Ó. Usando a mesma relação que eu usei aqui, ó, só que com x agora. Agora, depois que você achou que n é 5, perceba que você achou que isso aqui é 5, né? E, ao mesmo tempo, você achou que essa hipotenusa é 8, a hipotenusa. 8. 3 e 5, 8. Tendo achado aí aquela projeção e tendo achado a hipotenusa, aí você vai conseguir achar o x daqui agora. Aí vamos fazer aqui em cima, ó, aqui no alto. X ao quadrado é igual a 8 vezes 3. Quando eu digo x ao quadrado é 8 vezes 3, estou usando aquela mesma relação métrica. O quadrado do cateto é igual a hipotenusa vezes a projeção. Então, eu vou ter ali, ó, x ao quadrado igual a 8 vezes 3. Se x ao quadrado é igual a 8 vezes 3, então eu vou ter que x ao quadrado é igual a 24.
Portanto, x vai ser a raiz quadrada de 24. Essa raiz quadrada de 24 não dá para calcular exata, ela não é exata, mas pode ser simplificada. E você simplifica fatorando 24. Aí você vai fatorar o 24. Ó, vou fazer aqui nesse espaço aqui a fatoração do 24. 24, quando você fatora o 24, ó, você tem por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, para simplificar uma raiz, você fatora, e aí a regra é essa. Sai da raiz, como é raiz quadrada, de 2 em 2 sai da raiz. Como eu tenho aqui esses 2, eu vou tirar 2 da raiz. E esses aqui não vão sair, vão ficar. Então, vai dar, ó, vai dar 2 raiz de 6. Raiz de 24 vai ser 2 raiz de 6. Então, abre mais um pouco agora para pegar de novo lá a conta. Então, ó, meu x vai dar 2 raiz de 6. E essa é a resposta da questão, né? X igual a 2 raiz de 6. Bom, vamos agora para a questão 9. Vamos ver aí a questão número 9. A questão 9 diz assim: na figura abaixo, AB é igual a 16, EC é igual a 15 e DF é igual a 6. Então, você tem aí as medidas e ele pede a medida de BD em centímetros. Vamos lá? Vamos ver então. Vamos para o quadro ali agora. Fazer o desenho dessa questão número 9. Aí nós temos um triângulo retângulo, ó. É uma questão que, em parte, ela parece com a anterior. Mas tem um algo a mais. A questão é essa. Eu tenho aqui A, B, C, D, E e F. Pronto. A, B, C, D, E, F. Tá ali. Aí os dados me dizem que AB é 16, EC é 15, EC é 15 e DF é 6. DF, que é esse aqui, é 6. E a questão quer saber quanto mede o segmento BD. Então, a questão quer saber quanto mede esse segmento aqui, ó. BD. Não vai conseguir achar BD de primeira. O que você vai fazer é isso aqui, ó. Vou chamar esse pedacinho aqui de M e vou chamar esse pedacinho aqui de X. Pronto. Eu vou achar M e vou achar X. Eu vou achar M usando as relações métricas do triângulo retângulo. Vou chegar aqui, ó. Essa hipotenusa daqui é 16 mais M. Como isso aqui mede 15, eu vou fazer, ó, 15 ao quadrado é igual a 16 mais M vezes M. Olha a relação métrica. Olha a relação métrica.